Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 27 de outubro de 2025. Estamos iniciando mais uma semana juntos, segunda-feira, e mais uma conversa fraterna, 8 horas da manhã. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Deu algum problema aqui na minha conexão, eu tive que reiniciar. Bom dia, Ana Betisa. Bom dia a todos vocês que estão chegando aí agora. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 144 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Exemplificar. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, saindo do forno. Bem-vindo, ouvinda. Ou bem-vindos, né? Capítulo 144, livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Título: Exemplificar. Mensagem é de Jesus, registrada pelo cronista do Evangelho chamado Lucas, capítulo 7, versículo 22. Dona Ana, bom dia, seja bem-vinda. Respondendo então, disse-lhe Jesus: Ide e anunciai. Mensagem de Emmanuel. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte repontam obras santuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para os estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante se tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas, na lógica do espiritismo, somos contudo impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Bom dia, Marúcia. Bom dia, Vicentinho. Como é que está seu netinho? A experiência terrestre na atualidade não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Jesus disse em várias ocasiões aos seguidores: Ide e pregai. Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância. Iniciemos a construção da verdade pelo exemplo de sobriedade, na certeza de que em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Engraçado, eu estava conversando com um amigo sobre isso. Exemplificar. E aí, Emmanuel pega a mensagem de Jesus, que anuncia, que orienta, diz a todos: Ide e anunciai. Anunciai o reino de Deus, anunciai a palavra de Deus, anunciai o Evangelho, anunciai a boa nova. Novos tempos chegaram. Naquele tempo, e ainda hoje, muitas pessoas não conseguem ter acesso a essa compreensão, essa dimensão dessa compreensão do quanto é importante a gente anunciar uma boa notícia, do quanto é importante a gente aproveitar o nosso conhecimento para levar conforto, consolo a quem precisa. A gente vê, como ele colocou aqui, em toda parte repontam obras santuárias, solicitando moderação e corrigenda para o abuso de poucos,
para que o abuso de poucos não agrave as aflições e necessidades de muitos. Você vê igrejas suntuosas, você vê lugares faraônicos, porque Emmanuel diz, entretanto, porque o raciocínio roga confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso de semelhantes cometimentos. Você constrói uma igreja suntuosa, faraônica, ela precisa estar ali, naquele tamanho, mas levando a mensagem de Jesus, pregando o seu evangelho, realizando verdadeiramente o acolhimento das pessoas, o amparo. O que o líder espiritual está fazendo da vida dele, lembrando que o exemplo é a melhor maneira de... Ele coloca no final aqui, ó, na tarefa de educação, exemplificar e explicar. Melhor maneira da gente ensinar é através do exemplo. Vocês que são mães, que são pais, sabem disso. Um filho presta atenção no seu comportamento, muito mais do que no que você está dizendo a ele. Emmanuel está nos trazendo aqui uma reflexão, dizendo que a gente precisa analisar essas situações, como ele dá o exemplo do iate. Um iate caríssimo, milionário, suntuoso. Se ele só tem a utilidade de promover os excessos daqueles que usam, é um desperdício. Vocês têm ideia de quanto custa um iate? Há iates que custam milhões, caríssimos, enquanto pessoas do outro lado da tua rua estão passando fome. Você está ostentando algo desnecessariamente. Mas o mais interessante nisso tudo aqui é que Emmanuel, ele não ataca as pessoas que ainda não despertaram, ele não ataca as pessoas que cometem os excessos, porque ele diz, não despertaram, mas você despertou. Eu estou falando com você que despertou, não estou falando com os que não despertaram. Senão a gente vai ficar falando mal das pessoas aqui que não realizam nada e vai deixar de fazer o bem, de falar o bem, de falar sobre aqueles que despertaram, de falar sobre o nosso despertamento. É isso que Emmanuel quer saber de mim. Não é se o fulano, o dono do iate, está cometendo excessos, lamentável, mas ele não despertou, e você? Então eu vou falar novamente para vocês aqui, falei essa semana, depois da palestra da semana passada, que eu tenho até que postar as fotos, esqueci. Não tive tempo, na verdade. A Karina fez a palestra semana passada, trouxe palavras muito importantes sobre o Evangelho, falando somos o sal da terra, falamos sobre a importância de fazer brilhar a nossa luz, sabendo o que quer dizer isso sob o aspecto evangélico e não da ostentação do mundo. E aí eu me lembrei de uma pessoa que faz brilhar a sua luz e continua vivendo a vida dela, não é religioso de religião nenhuma que eu saiba. Esse cara chama-se Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho pegou um terreno em Xerém, enorme, um terreno imenso da propriedade dele, e transformou numa horta comunitária. As pessoas da comunidade estão se alimentando hoje já com a produção daquela horta comunitária, gratuitamente. É sobre isso que a gente tem que falar. Sobre as potencialidades de cada um de nós, sobre as oportunidades que cada um de nós tem de fazer brilhar a nossa luz, dar o exemplo ao mundo, não para ostentar vaidade, orgulho e títulos. Ó como fulano é bom, ó como fulano é superior, ó como fulano é evoluído. Não é nada disso. Para que as pessoas se impregnem com a sua ação e queiram também fazer o bem. Imagina você mora num prédio com 5 andares, 10 andares, fala com seu síndico, leva para uma reunião de condomínio a proposta de fazer uma coleta de roupas, de alimentos, uma coleta de utensílios do lar não utilizados mais, eletrodomésticos. E aí você traz para cá
a gente faz uma ação social, convoca pessoas que precisam. Imagina se todo mundo fizesse isso. Imagina o exemplo que você está dando naquela comunidade, daquele condomínio, quando todos souberem que a Neila tomou a iniciativa de falar com o síndico, olha lá, o síndico fez a campanha. O que é isso aqui no elevador? É uma campanha de arrecadação de roupas usadas para instituições carentes. Que ideia é essa? Quem teve essa ideia? Aí o síndico é um exemplo. A Neila é um exemplo. Aí outra pessoa toma essa iniciativa, faz isso lá no trabalho dela. Aí comenta com a irmã que também mora no outro condomínio. E a irmã fala, cara, que interessante, que boa ideia, é verdade. Vou fazer isso. Aí o outro condomínio faz isso, aí a outra pessoa do outro condomínio faz isso. Não vai ter ninguém sem camisa nas ruas. Não vai mais ter ninguém com fome. É sobre isso que a gente tem que falar, exemplificar. Nas palavras de Jesus, ide e anunciai. Naquele momento, os apóstolos e os discípulos estavam anunciando o reino de Deus, anunciando a boa nova, que é o Evangelho, que está aqui nas minhas mãos agora, nas suas mãos. Passaram-se 2000 anos, nós ainda precisamos anunciar alguma coisa? Claro que sim, mas também exemplificar. Mas também apresentar uma obra útil, produtiva, meus amigos, nesse exato momento. Com um coração triste eu lhes digo, há pessoas morrendo de fome do outro lado do mundo, deste lado do mundo. Há crianças sem ter o que comer. Eu acabei de acordar. Acabou a conversa fraterna, vou tomar meu café. Eu não me preocupei com nada. Eu tenho tudo para fazer o meu café em casa. Eu tenho frutas, eu tenho pão, eu tenho café, eu tenho leite, eu tenho o que eu quiser. Mas muitos dos meus irmãos não têm. Não tem nem a metade do que eu tenho para pôr à mesa. E eu posso ficar aqui no meu conforto egoísta, ou eu posso me condoer com a dor do outro através do despertamento de uma virtude chamada empatia. Eu não preciso sentir fome para saber que a fome é ruim. Eu não preciso sentir dor para saber que a doença machuca. Eu não preciso vivenciar experiências dolorosas para despertar o meu amor e a minha compreensão e a minha caridade com o outro. O que eu faço no âmbito do meu progresso pessoal, espiritual e intelectual está completamente relacionado com o que vai acontecer. O resultado disso, o progresso é pessoal, mas o resultado desse progresso é coletivo. Então não adianta eu estar numa igreja suntuosa e ser um egoísta, um hipócrita, um orgulhoso, um vaidoso. De que adianta? Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. O cara faz uma construção maravilhosa para coisas completamente efêmeras, inúteis e muitas vezes até destrutivas, podendo utilizar aquilo para o melhor. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Então, a obra é indiscutível, está ali. Aquele prédio é lindo, é maravilhoso, mas qual a destinação dele? Quem dá a destinação? Eu, você, nós. Bom dia, Cris, bom dia, Neila, bom dia, Tânia, Regina Capela, Marúcia, já falei. Neide, bom dia. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós temos esse exemplo aqui na nossa casa hoje. Viemos para uma casa grande, com 340 metros quadrados. Metade dessa casa já é totalmente destinada ao grupo espírita. Porque se não fosse assim, não teria sentido para mim. Precisa ter sentido. Quem dá esse sentido somos nós. Quem dá a utilidade da vida da gente somos nós. Mas aqueles que ainda não têm, olha o que ele fala aqui.
Inegável afeição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando num passo de apêndice arquitetônico. Belo espetáculo da fonte luminosa por distração da praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas, na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação, falta de despertamento. A experiência terrestre na atualidade não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão, harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões: ide e pregai. Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. Eles estão longe ainda, estão distantes da realidade do espírito. Mas você, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciamos a construção da verdade pelo exemplo de sobriedade. Meus amigos, e me lembro agora, quando ele fala isso, olha, onde o desperdício apareça por flagelo de ignorância, sabe o que eu me lembro? O que me vem à mente? A sandalinha desses artistas milionários que compram uma sandália por 20 mil reais, um chinelinho. Não vamos falar mal deles, não. Vamos entender que eles estão distantes dessa compreensão. Mas vamos observar o que nós estamos fazendo com os nossos recursos, para que nós também não caiamos nessa esparrela de desperdício desnecessário, porque a mim não cabe mais isso. Não posso mais. O meu despertamento não permite mais, e é isso que Emmanuel quer me dizer aqui agora. Não importa o que o outro faz, porque o iate vai ser valorizado porque ele é lindo e é suntuoso, mas o que é feito dele, a destinação é que nos importa agora. E o exemplo, na tarefa da educação, exemplificar, sempre será explicar. Então Emmanuel termina a sua reflexão com essa expressão, me dizendo: não estamos aqui para julgar e condenar aqueles que não despertaram. Estamos aqui para observar o seu comportamento, não querer fazer assim, buscar a nossa ação e o nosso entendimento no que nós podemos fazer pelo outro, para sermos melhores e para que o outro tenha menos dor e sofrimento, e para que esse mundo, essa humanidade que nós estamos todos inseridos, possa ser justa, equânime, acolhedora, para que nós possamos ingressar definitivamente no mundo regenerado com merecimento. Então hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025, estamos aqui nesse momento com essa reflexão profunda, tendo a oportunidade de iniciar a nossa semana de maneira diferente. Hajam, venham conosco, vem para cá, para a Casa Espírita, procura saber, me manda uma mensagem no direct, quais as atividades que nós temos, quais as ações sociais que nós realizamos, aonde você pode se inserir como voluntário. Saia do ostracismo, da inércia espiritual e venha despertar cada dia mais aqui no GF, qualquer outra casa espírita, numa igreja, numa ONG, vá onde você achar melhor, mas vá, dê o exemplo. É a melhor técnica de didática que existe, ensino, é o exemplo. E com o exemplo você vai ter acesso, você vai estar diante das suas atitudes, do amor, da caridade, que vai realmente te transformar numa pessoa melhor. Pensa nisso. Não dá mais para a gente ficar em cima do muro. Não dá mais para não fazer o mal. Tá tudo bem, eu já não faço mais o mal. Não, isso não é suficiente. Temos que fazer o bem. Temos que agir. A atitude no bem é proativa. Ela não pode ser inerte. Então, o que você pode fazer? Abra suas gavetas dos seus armários, verifique as roupas que você não usa há mais de 3 meses, 4 meses, aqueles utensílios do lar, panelas, copos, pratos,
itens de higiene que você possa ajudar, alimentos que você possa contribuir com a sociedade através de uma instituição que conduza todos esses itens que já não te são mais úteis, estão ainda em utilidade para aqueles que nada têm. E assim você vai, além de dar o exemplo, você vai consolar aqueles que têm menos do que você. Vem para cá, vamos junto, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos progredir. Vamos justificar nossas bênçãos através da ação. Senhor, eu te agradeço por tudo que eu tenho, não é suficiente mais. Isso é o primeiro passo do cristão, do cidadão, do ser que está despertando. Agradecer ao Pai Celestial tudo aquilo que Ele tem. Mas como eu posso retribuir, Senhor, tantas bênçãos? Aí eu vou para a caridade. Aí eu vou para a ação. E a melhor maneira que Deus, o Pai, vai receber a minha gratidão é com a minha troca com o outro, com seus próprios filhos que estão em necessidade. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho que compartilhar meu conhecimento para levar luz àqueles que não têm. Se eu tenho condições financeiras mais abastadas, eu levo. Eu pego parte do que eu tenho e dou e conduzo aqueles que precisam. Se eu tenho muita caridade, muito amor no coração e vontade de acolher, é o que faça o acolhimento espiritual das pessoas. Saiba ouvir, seja bondoso com aqueles que necessitam efetivamente de um conselho, de um ouvido, a audição ativa, saber ouvir, acolhendo as pessoas, acolher as pessoas através da audição. Isso é muito importante. E assim a gente constrói um mundo melhor. Leva para o mundo aquilo que a gente tem de talento. Deus não quer de mim passos mirabolantes e imensos, Ele quer o que está ao meu alcance. O que eu posso fazer pelo próximo hoje? É o que eu vou fazer. Olha, capítulo 92 do livro Minuto de Sabedoria se refere a uma profissão específica, mas nós todos somos um pouco dessa profissão. Não tecnicamente, mas espiritualmente podemos ser. Você que é enfermeira, ame os doentes que a procuram e que lhe foram confiados como se fossem seus próprios filhos e irmãos. Sua missão é grandiosa e sublime, embora difícil e espinhosa. Não se irrite jamais. Os enfermos são exigentes porque sentem mais necessidade de carinho do que as pessoas sadias. Seu carinho lhes apressará a cura mais do que qualquer outro remédio. Vamos ser enfermeiros na vida dos nossos irmãos? Vamos ouvi-los. Escuta ativa. Vamos acolhê-los. Vamos olhar o que a gente tem sobrando e vamos levar. Se não conhece, traz aqui. Nós temos o Ombro Amigo, nós temos o Amparo Franciscano. Nós temos pessoas que batem a essa porta no meio do dia, no meio da tarde, no início da noite, e as portas se abrem, muitas vezes para entregar. Deixa aqui com a gente, que vai chegar nas mãos de quem precisa, e você terá feito a sua parte. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, uma segunda-feira de muita luz e muita paz. E que possamos nos encontrar no próximo encontro, na próxima oportunidade.